A paz do Senhor Jesus a todas vocês, né? Filhos e filhas do Senhor Jesus, né? É por causa dele que estamos aqui, não é verdade? Vivos e respirando, porque é a vontade do Pai. É a vontade dele, né? Porque é ele quem está nos guardando, é ele quem está nos protegendo, né? Pois sem ele não podemos viver, né? Sem ele não estaríamos aqui, não estaríamos vivos, não poderíamos nem ter fôlego para, né, louvar, poder pregar, poder falar do amor de Jesus. Então o Senhor tem, né, abençoado cada vida, tem nos livrado a cada dia, porque quando a gente abre os nossos olhos pela manhã, é um milagre que a gente está vivendo, né? De estarmos vivos e em segurança, porque é pelas mãos do nosso Pai Celestial. Amém? Eu queria ler com os irmãos Salmo 81, amém? Vamos ler o Salmo 81, glória a Deus. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai ao Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo marcado para nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio, nem mostrarás antes um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei os desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor, ter-se-lhe sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria como o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Que salmo poderoso, né? É a palavra do Senhor aqui, nos ensinando, né? A palavra do Senhor Jesus, irmãos, a cada dia ela se renova. A cada dia o Senhor nos fala de uma maneira, de um jeito, né? Ele se renova. Este Salmo, irmãos, 81, ele é um canto de louvor a Deus, um apelo para que o povo de Deus volte a Ele. O Salmo exorta o povo a celebrar as festas de Deus e a reconhecer a sua presença. Por quê? Porque Jesus, irmão, já estava indignado com aquele povo. Porque aquele povo ali estava servindo a outros deuses, estavam adorando a outros deuses estranhos, sendo que somente há um Deus que nós devemos adorar, que é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus firme, o Deus lindo, maravilhoso, que é o nosso Deus, né? O nosso Deus todo-poderoso. Então, o Senhor estava ali exortando aquela cidade ali, porque eles tinham esquecido. Israel, por mais, irmãos, e olha que Deus fez muito milagre ali em Israel para aquele povo ver, mas mesmo assim, o povo, olha para você ver, chegou num momento que esqueceram de tudo que Deus fez por eles, ou seja, isso é ingratidão, né? Então, eu creio assim, irmãos, que aqui neste Salmo, ele está nos ensinando isso, não é verdade? Ele está nos ensinando a reconhecer
a presença de Deus na nossa vida, a reconhecer que o Deus que nós servimos é o Deus da chuva, do sol, da lua, da terra, do mar. Ele é o Deus que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, da nossa história, mas que nós devemos a cada dia reconhecer e ter essa presença de Deus em nossa vida e buscar a Ele, não se esquecer e não se voltar contra Ele, ou seja, adorar outros deuses, fazer coisas assim que desagradam ao Senhor. Que esse povo de Israel estava andando de uma forma que estava desagradando ao Senhor. Né? Do meio deles ali estar adorando o Senhor, eles estavam fazendo o quê? Sacrifícios a Deus de Baal, estava queimando a língua. A gente vê, eles até queimam, que eu acho que eu lembro de uma passagem, só não consigo te falar onde que está, irmãos. Que eles até derreteram santos, né? Acho que era fazer negócio de ouro também. Para isso que eles fizeram, tipo, eles derreteram um monte de... Eu acho que foi ouro para fazer uma estátua de Baal, ou seja... Eles derreteram um monte de ouro, irmãos. Desculpa, eu não estou sabendo falar onde que está. Mas é que isso vem na minha mente agora, né? Falando sobre isso. Então, assim, eles faziam outros deuses. Eles estavam ali adorando outro Deus, né? Outro Senhor, outro Deus. Então, não existe, irmão, outro Deus. O nosso Deus é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Não existe outro Deus a ser adorado, né? Então, o Senhor aqui, Ele exorta o povo de Israel, né? E Ele é um convite para o povo de Deus que se reúna para adorar a Deus, que é uma lembrança da fidelidade de Deus, mesmo diante da falta de fé, né, do povo. Porque, irmãos, a gente fala assim, não é que a gente está julgando também o povo de Israel, porque a gente entende que a gente passa por momentos que eu não vou mentir, irmãos, eu posso ter a fé do jeito que for, mas tem momentos que eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita aqui de falar para os irmãos, porque tem momentos que eu desfaleço sim, que eu fico assim desacreditada, que, né? Só que a palavra do Senhor fala que quando a gente estiver assim, a gente tem que ir para a palavra dele, porque aqui nós vamos encontrar o que? Esperança. Aqui nós vamos encontrar o que? O remédio, porque eu não me canso, irmãos, de falar com os irmãos aqui, que o nosso remédio é aqui, a palavra do Senhor, é a oração. É isso que nos sustenta de pé, é isso que nos move de pé, irmãos, porque sem a oração, sem o sustento espiritual na nossa vida, que a intimidade com o Senhor, irmãos, não dá para viver, porque o inimigo, ainda mais que a gente está vivendo nos fins dos tempos, irmão, o inimigo não está brincando, não. Ele não está brincando de ser inimigo, não. Ele está vindo com fúria mesmo. E ai daqueles que não tiver realmente firme na rocha. Qual que é a nossa rocha? Jesus. Quem é a nossa rocha? É Deus. Então nós temos que entender que nós temos que estar firme na rocha. Porque se a gente for olhar, irmãos, com as lutas que a gente passa, com tudo que a gente passa, era pra gente, né, às vezes fazer igual esse povo de Israel aqui. Acabou, Senhor, vou voltar para trás, eu vou voltar para o Egito. Mas não, Deus não se alegra para as pessoas que voltam atrás. Por quê? Porque o Senhor nos tirou lá da terra do Egito. Ele nos tirou da mão dos nossos inimigos, dos nossos opressores. E hoje nós estamos à frente deles. Ou seja, nós estamos à frente dos nossos inimigos e eles estão para trás. Mas os inimigos lutam para a gente, às vezes, voltar para trás. Porque é isso que o inimigo quer. Porque o inimigo, sabe o que o inimigo quer, irmão? Que a gente volte para trás para não reconhecer o que Deus já fez por nós. E o que Ele faz todos os dias. Porque só da gente estar conseguindo, irmão, estar de pé já é uma maravilha do Senhor. Mas é isso que o inimigo faz. Ele quer entrar na nossa mente para nos fazer desacreditar. Mas nós temos que acreditar no Senhor, independente da situação, irmãos, porque Deus, se precisar, Ele abre o mar vermelho. Se Deus precisar, Ele faz cair chuva do céu de maná. Mas hoje em dia, infelizmente, não são todo mundo que acredita mais nisso, irmão. Não, infelizmente. Infelizmente. A gente está vivendo numa geração que as pessoas não estão acreditando mais no milagre, no agir do Senhor, sendo que Deus não mudou, irmãos, porque Deus, Ele continua o dia do passado, do presente, do futuro. Deus nunca mudou, Ele continua sendo Deus. Ele não mudou e Ele faz o milagre na nossa vida.
Então, independente do que a gente está passando, eu sei que tem lutas, irmão, tem fases na nossa vida que não é fácil. A gente quer desistir. Ah, Senhor, eu não aguento mais, eu vou voltar para trás, eu não quero mais te servir. Eu falo, irmãos, eu já passei muito por isso. Eu vou ser hipócrita se eu falar que não. Mesmo hoje em dia, igual eu estou firme na presença do Senhor, mas eu também, igual a palavra do Senhor fala, mas cuide-se. Né? Porque aquele que está firme na palavra do Senhor tem que se cuidar para não cair, porque, irmãos, não é que você, nós que vamos pôr na igreja, não, a gente também está sujeito a pecar, a cair. Então nós temos que ser o quê? Nós temos que ser vigilantes, nós temos que orar, vigiar e pedir ao Senhor misericórdia todos os dias, para a gente não voltar atrás, para Deus nos dar força e saber que Ele é o dono do nosso milagre. E saber que Ele é o Deus que nos sustenta. E saber que Ele está no barco nosso, né? Que Ele está remando o nosso barco. E se Ele está remando o nosso barco, a vitória já é certa, a vitória já é garantida, né? Então nós temos que entender, irmãos, é isso. Que o Senhor quer que a gente não volte para trás, que a gente não olhe para o Egito, que a gente siga em frente, que a gente não venha adorar a deuses estranhos, não, irmãos, porque o único Deus a ser adorado é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o mar, o céu, a terra, a lua, o sol, é o Deus que nos fez, que nos criou para adorar a Ele, porque Ele é acima de tudo. Ele é acima de tudo e acima de todos. A palavra do Senhor, irmãos, ela é viva e eficaz. E nós temos que deixar, né, a palavra dele entrar dentro do nosso coração. Nós temos que deixar Jesus fazer uma limpeza dentro de nós. Porque fácil, irmão, não é. Porque quando a gente pega no arado, a gente não pode olhar para trás. Tem que seguir. Porque o inimigo, ele faz de tudo para você desistir. Ele faz de tudo para você recuar, para você voltar para trás, para você voltar às velhas práticas, né? Só que não. Aquele que está firme no Senhor Jesus, ele não olha para trás, ele segue e fala: Pai, faça a tua vontade. Eu estou vivendo essa situação, mas eu não sei qual é o propósito, mas a minha pergunta não é nem por quê, Senhor, mas é para quê? Porque há um propósito. E a gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida, por mais que às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas eu não estou entendendo, por que está acontecendo isso? Mas não questiona, irmãos, porque Deus, ele sabe, ele tem um propósito, né? Eu gosto muito daquele louvor. Questiona ou adora, questiona ou adora. Eu acho esse hino muito lindo, é da Flor de Lis, né, irmãos? Aquela cantora, né? Que Deus abençoe poderosamente a vida dela, que, né, eu lembrei deste hino agora, que o Senhor visita ela e faz a vontade dele na vida dela, porque, irmãos, nós também não podemos julgar uns aos outros. Quem somos nós para julgar as pessoas, né? Porque nós somos falhos e humanos, e a palavra do Senhor fala, aquele que está de pé, cuide-se para não cair, porque nós, que independente da gente estar firme com o Senhor, nós estamos sujeitos sim a cair, mas a gente tem que vigiar e orar, porque a palavra do Senhor fala, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então é isso que nós temos que fazer, é clamar ao Senhor, buscar a Ele, pedir a Ele, né? Pedir a Ele graça, sabedoria, pedir a Ele força e que nos ajude a manter a nossa fé e não olhar para trás, somente seguir para frente, porque, irmãos, Deus já tirou a gente lá de trás, Deus já tirou nós de lá da história de trás, agora nós estamos vivendo aqui. Então, se a gente chegou até onde nós estamos hoje, é pela graça do Senhor e a vontade dEle. Agora a gente vai para frente, nada de voltar atrás. Amém? Então, que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos e que o Espírito Santo venha em nome de Jesus falar poderosamente mais e mais no coração de vocês. E nunca se esqueça, irmãos, adore o Senhor, pois você é um amado, você é uma amada do Senhor, você tem muito valor, Jesus te ama. E a todos os dias Ele está chamando você, né? Porque Ele te ama. Ele é um Deus de amor, misericórdia, compaixão. E não há outro, irmão, Deus que vai nos amar mais do que esse nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, aleluia. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.